Boa noite, irmãos. 6 horas da tarde, 18 horas do dia 28/6/26. Estamos dando início ao culto, Igreja de Interlagos. Temos o nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br, e temos o nosso canal do YouTube, que tem centenas de estudos para os irmãos pesquisarem, passar para outras pessoas e abençoar um outro irmão com a palavra, né? Então, para a gente fazer a nossa pequena reflexão de hoje, nós vamos falar sobre pessoas que se dizem cristãos, mas que têm o seu procedimento reprovável diante de Deus, né? A gente está julgando? Não, irmãos, a gente não está julgando, é a Bíblia, tá? É a gente ler a Bíblia. Então, eu queria que o pastor abrisse em Tito, no capítulo 2, para a gente ilustrar o que a gente vai falar, né? Porque as pessoas, quando elas começam a agir de uma maneira não republicana, até à vista de pessoas que não são cristãs, acaba sendo um escândalo, né, para o evangelho, né? Um escândalo para a religião, um escândalo para a igreja, né? Eu não sei se vai dar para o pastor abrir, Tito 2, de 11 a 15. Mas, se não der, eu pego aqui e leio para os irmãos. Ah lá, vai dar para ler, né? Tito 2, 11 a 15. Então, no verso 11, fala assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, irmãos, isso aqui é uma frase, é um ensinamento que se repete muitas vezes no Velho, e principalmente no Novo Testamento, que o homem tem que existir com honestidade, com equidade, fugindo das loucuras, fugindo do pecado, fugindo da mentira, fugindo da ganância, fugindo do roubo, né? Verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aqui, irmãos, no verso 14, eu fico pensando, né? Se a pessoa ela está numa igreja, experimentando as bênçãos de Deus, experimentando das riquezas que tem na palavra de Deus, experimentando das maravilhas que ela vê que Jesus pode fazer na vida dela e tem feito na vida de muitas pessoas. E se a pessoa está imbuída do evangelho, ela vai ter a atenção dela virada para isso, né? Por quê? Vocês vão entender o motivo desse versículo daqui a pouco, porque tem muitas pessoas, e eu vou me referir a líderes, que acabam buscando as riquezas do mundo, mas eles não se contentam com pouca riqueza, eles querem muita riqueza do mundo, né? Por que a pessoa quer muita riqueza no mundo? Porque ela não consegue captar essa riqueza que há no Evangelho, né? Então, o coração dela fica sedento, não consegue se aquietar com a beleza do Evangelho. Ela quer outra coisa, e outra coisa quer.
coisas materiais, porque ela não tem o espiritual, né? Porque quando a pessoa tem abundância do espiritual, ela é comedida na ganância material. É isso que eu quero dizer, né? E também, se a pessoa é convertida, se a pessoa tem a Jesus Cristo, não é que ela não tenha que lutar, irmãos, pela sua comodidade, pela sua manutenção, pelos seus boletos que não faltam, né? Pelos seus boletos pagos, ela ter um carrinho, uma casa, ajudar alguém, tudo isso aí é uma coisa natural, irmãos. Eu não estou dizendo que o cristão deve viver na miséria. Eu estou dizendo que a pessoa tem que buscar ter uma vida confortável, mas a partir daí, buscar riqueza, 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 isso aí não faz parte do ensinamento cristão. E isso é um sinal que ele não está usufruindo das riquezas espirituais. Aí ele quer as riquezas materiais, né? Isso que eu quis dizer. E o verso 15 fala disso, e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreza. Então, irmãos, quando Paulo escreveu essa carta a Tito, acho que foi Paulo, se não me engano, o que acontece? Ele falou, olha, você tem que falar disso, você tem que exortar. Aqui, logicamente, quando eu estou falando com autoridade, quem está me dando essa autoridade é o pastor da igreja, né? É o pastor da igreja que me dá que confere essa autoridade para mim, porque existe o cabeça da igreja que é Cristo, mas Cristo acaba ofertando a autoridade ao pastor, né? Ao bispo, ao presbítero, né? Então, irmãos, por que eu fiz essa pequena introdução? Porque eu quero falar de igrejas que têm bancos, que têm tanto dinheiro que precisa de banco. Por exemplo, a Igreja Católica tem um banco, né? E aqui no Brasil, algumas igrejas agora têm banco, né? Como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, cujo líder lá é o Edir Macedo, que eles têm um banco chamado Digimais, que agia nos mesmos moldes daquele banco que teve um imenso escândalo, que foi o Banco Master, que está sendo investigado, né? Então, como que uma pessoa, irmãos, pode conquistar tanto poder? Porque o Edir Macedo tinha todo o poder religioso, que ele é o dono de uma igreja, né? Aliás, isso aí já é estranho, né? Falar, ele é o dono da Igreja Universal. Na verdade, irmãos, quem é o dono da igreja, a igreja verdadeira, o dono não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é nada disso. O dono é Jesus Cristo. Que o dono é o que decide o que faz, o dono é o que dá as diretrizes, e é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Mas a gente sabe que algumas igrejas têm donos. Então, se a igreja tem dono, é porque não é Jesus o dono lá da igreja, né? Então, Edir Macedo tem o poder religioso, tem o poder político, ele também ele é um dos donos do Partido Republicanos, que elas, o Tarcísio, acho que a Damares, o ex-presidente antigo, Mourão, tem muitos políticos influentes que são desse partido de Edir Macedo. Ele tem um poder midiático, que ele é dono da TV Record, e ele também tem o poder econômico, que ele é dono do banco chamado Digimais. Então, olha a concentração de poder desse homem. E, por ironia de destino, o homem tem tanta raiz aqui e não mora aqui no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, né? Com tanto poderio econômico, religioso, midiático, político, ele não mora aqui no Brasil, né? Ele decidiu morar nos Estados Unidos. E o banco dele deu um rombo aproximado de 8 bilhões.
Isso aí são dados que eu tirei da imprensa, tá, irmãos? Então, o que a imprensa está falando? Que os pastores são mercadores de fé, que as igrejas são todas lavadoras de dinheiro. Porque o que acontece? Isso, irmãos, acaba respingando em todas as igrejas. Né? Então, não é só na Igreja Universal, ou, no caso lá do Banco Master, na Igreja Lagoinha. Isso respinga em todas as igrejas, irmãos. Então, é bom a gente ter conhecimento do que a pilantragem que é feita em alguns lugares por algumas pessoas, para a gente ter ciência para falar, a minha igreja é uma igreja séria. Eu vou numa igreja onde existe um controle de outra pessoa, eu vou numa igreja onde o pastor aplica o dinheiro em circunstâncias, em obras ou em pessoas que necessitam, né? Porque as pessoas acabam fazendo uma miscelânea e nivelando todo mundo, né? Todo mundo na mesma desonestidade, né, irmãos? Porque quando a imprensa fala, os mercadores da fé, todas essas igrejas, elas são lavadoras de dinheiro, porque entre o dízimo não tem controle, não se sabe, não tem um controle externo de algum órgão externo, né? Então, muitas igrejas, e isso é verdade, irmãos, isso está sendo comprovado nessas igrejas que estão investigando, que são até lavadoras de dinheiro do PCC, né? Porque lá entra dinheiro em show gospel, ou de dízimo, ou de oferta, sem controle. Então, as pessoas podem, ele pode falar, não, olha, entrou aqui esse mês, em todas as igrejas, 100 mil. Quem sabe se é 100 mil, 200 mil, se entrou dinheiro de outras fontes. Ninguém sabe, né? Então, quando ele cria esse banco, ele também infla os ativos, né, de uma maneira, numa engenharia financeira, de uma maneira fraudulenta, infla os ativos já para enganar os órgãos de regulação. Além disso, eles lançam CDB, né, que é aqueles títulos que as pessoas compram, que tem um rendimento X, só que fala, olha, aqui o rendimento vai ser X mais Y, vai ser, os bancos grandes pagam, sei lá, eu vou chutar o número, 3%, aqui você vai ganhar 5%, tá? Assim, hipotético, né? Eles dão juros, não é tanto assim, mas eles dão juros, rendimento superfaturados, captam muitos clientes para isso, e depois isso acaba sendo garantido por aquele fundo, né, chama Fundo Garantidor de Crédito, que se o banco falir, o governo paga, só que o governo, quem é o governo que paga? Somos nós que vamos pagar pela fraude dessas pessoas iníquas, tá? Dessas pessoas que agem com grande desonestidade, acaba caindo nos nossos impostos, né? O povo pobre acaba pagando pela desonestidade desses pastores multimilionários, né? Que não é só o Edir Macedo, tem outros também, né? Eles atuam até em empréstimos consignados, irmãos. Esse banco de Gimais teve esse empréstimo consignado, que é um empréstimo muito seguro para o banco, porque é descontado, por exemplo, para funcionário público, no lerite do funcionário público, e, por exemplo, o Digimais conseguiu lançar empréstimo consignado para a Polícia Militar do Estado, porque o governador ele é do mesmo partido, né, republicanos. Então, irmãos, tudo isso que eu estou falando é uma coisa que a gente tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento e tem que saber que não são todos pastores pilantras, que
o cristão, ele tem que ter noção e tem que ter força para resistir a essa malignidade, né? Para resistir a essa falcatrua toda, né? Então, é uma situação assim que eu lamento muito por existir isso e me envergonho muito também, mas eu acho que a gente sempre tem que defender a igreja, defender Jesus Cristo, falar, não, olha, tem ladrão nesse meio, mas eu não compactuo com isso, e nem Jesus. E essas pessoas vão se acertar com Jesus, né? Então, irmãos, era essa palavra que eu queria falar, uma palavra triste, né? Uma palavra triste, e que o Brasil, assim, tem... olha, o Brasil é um país, irmãos, que eu não sei mais onde não tem golpe, não sei mais onde não tem falcatrua, onde não tem ladronagem, mas que o Senhor possa ter misericórdia, irmãos, dessa nação, coalhada de bandidos, de salteadores, possa ter misericórdia, e que nós possamos estar despertos, irmãos, quanto a isso, e termos também discernimento e postura diante das pessoas que falam, não, a igreja é tudo bandido mesmo, é tudo pastor ladrão. Não é assim, irmãos, não é assim. Tem muita gente boa, muita gente comprometida. Amém? Eu vou fazer uma pequena oração para a gente dar continuidade ao louvor. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor. Nesta hora nós te agradecemos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que tu possas, Pai, nos qualificar, Senhor, nos transformar, Pai, nos dar discernimento, Senhor Deus, para que possamos trilhar, Senhor, um caminho livre, Pai, um caminho livre de influências malignas, Pai. Nos dê o teu discernimento, Pai. Abençoe esse culto, abençoe nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém.